Olá, Shalom de Cristo para você, eu sou o apóstolo Miqueias Castrezi e você está em mais uma aula aqui da Escola Apostólica e Profética Hineni. Hineni, que é uma expressão hebraica que quer dizer eis-me aqui. E você está aqui para participar junto conosco, para ser ativado no mundo espiritual, para ser ativado teu corpo, tua mente e o teu espírito para uma grande guerra, uma grande muralha no mundo espiritual. Você será conhecido como uma muralha de Deus, impedindo aí que muitas coisas aconteçam ao redor da sua vida, na sua vida e toda a sua geração. Por isso que a aula de hoje fala de unção dos gaditas, o leão da montanha, aqueles que tinham cara de leão, aqueles que tinham face de leão. O tema da aula de hoje é os intercessores gaditas, o leão da montanha. E eu quero começar já com você aqui e falando sobre 1 Crônicas, capítulo 12, verso de número 8, que diz: E dos gaditas se deserdaram para Davi ao lugar forte no deserto, valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudo e lança. E seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como as corças que andavam sobre os montes. Os gaditas eram pessoas ali da tribo de Gade, o sétimo filho de Jacó, que se tornou Israel, uma das tribos, E este povo, em determinado momento, se reuniu ali com Davi para formar mais um exército poderoso de Deus, um exército poderoso na presença do Eterno. Eu não vou me deter hoje na história dos gaditas, porque eu quero trazer para você o que é ser um gadita, um leão da montanha. Mas o que significa a palavra gadita? Em poucas palavras, gadita significa aquele que é reservado, aquele que é específico, aquele que tem equilíbrio, aquele que tem confiabilidade, aquele que tem perspicácia e aquele que tem espírito analítico, aqueles que sabem analisar a hora certa de atacar, aquele que sabe qual é o alvo certo, qual é a arma certa. Esses são os gaditas, por isso que eles se juntaram com Davi para o maior rei, um dos maiores reis do mundo inteiro. Por isso se juntaram com o rei Davi. Eram homens valentes, homens de guerra, homens de peleja, e eles eram armados, até os dentes eles eram armados. E um detalhe que a palavra diz, por isso que eles é considerado a unção de gadita como a unção do leão, aqueles que tinham rostos como rostos de leões, Imagina um rosto de um leão aí, e você pode imaginar como era o rosto daqueles homens, Então essa é a unção dos gaditas. Vamos lá para o slide 2. A unção de gadita e a unção do leão. O que significa, o que simboliza isso? Vamos primeiro contextualizar e conceituar. Unção, ela não é habilidade. Habilidade, ela é algo que nasce com o ser humano. Habilidade é algo que é um talento natural que você tem. Geralmente nós temos 2, 3 talentos naturais, tanto talentos naturais como dons espirituais. Nós temos geralmente 2 ou 3 talentos, habilidades que nascem conosco. Um nasce com habilidade para cantar, o outro com habilidade para ensinar e assim por diante. Habilidade é uma propensão natural. É aquilo que nossa alma, nosso espírito recebeu de Deus desde a formação, desde o ventre. E nós nascemos com aquela habilidade, que é uma propensão natural. A unção já é diferente. A unção é aquilo que vem do Eterno. É aquilo que vem do Espírito de Deus, é aquilo que nós buscamos através do relacionamento com Deus. Através disso nós recebemos do Pai a unção. Tudo isso começa por causa de uma decisão.
uma decisão importante é decidir buscar mais da presença de Deus. E aí nós temos a unção, e a unção ela capacita a nossa vida a unção capacita a nossa vida com aquilo que nós não tínhamos, a unção nos faz chegar aonde nós não chegaríamos e a unção nos faz ter aquilo que nós não teríamos. Então, habilidade nasce conosco, unção nós recebemos de Deus. O próximo slide, eu quero dizer para você o porquê o leão ele tem a representação da unção dos gaditas. Porque o leão ele é um modelo de autoridade. Você sabe que na selva ele é uma autoridade no reino dos animais. O leão está no topo da cadeia alimentar, ou seja, ele está ali reinando sobre a cadeia alimentar e ele é um predador, né? Por isso que Jesus ele é chamado o leão da tribo de Judá também, porque ele é o modelo de autoridade máxima na Bíblia, ele é o modelo de autoridade máxima apostólica, evangelística, pastoral, de maestria, de profeta. Ele é o modelo de autoridade máxima que nós devemos seguir. Por isso que Paulo depois vai dizer: sejais meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Por quê? Porque ele é ali o modelo de autoridade que a Bíblia nos deixa para seguir, para ser igual. E o leão, a representação do apostólico é justamente o leão. A representação do modelo apostólico, do chamado apostólico, é exatamente o leão, porque o leão ele é um modelo de autoridade, assim como os apóstolos são aqueles que governam, estabelecem território. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, né? O leão estabelece território, por isso que o apostólico vem para estabelecer o território. Amém? Nesse caso, nós temos dois tipos de leões: o leão da floresta e o leão da montanha. E sobre esses dois leões, eu quero falar para você agora nesse slide. No próximo slide que nós vamos ver aqui na tela, nós temos os dois modelos de leões. Você precisa decidir ser o leão da montanha, porque, vamos lá, o leão da floresta, olha só as características do leão da floresta. Ele depende da leoa. Quem caça é a leoa. A leoa, conta com os machos mais novos, aqueles que são adolescentes. A leoa conta com esses machos mais novos e explora, né? E ele explora a leoa. Esse leão da floresta, ele é preguiçoso. Esse leão da floresta compete entre si, porque quando ele sai do bando, outro leão assume o seu lugar de comando. Agora, olha o leão da montanha. Esse é o modelo que eu e você precisamos seguir e ter na nossa mente. O leão da montanha, ele é estratégico, ele é mais inteligente, mais rápido, ele é tranquilo e tímido. Isso faz com que ele saiba a hora de agir, ele protege a família, ele vai em busca de comida, ele auto se sustenta, ele não desperdiça a caça, ou seja, ele é categórico. Ele só caça o necessário para a sua fome. Esse leão é monogâmico, ele tem fidelidade, ele tem uma aliança. Esse leão é trabalhador. Quando esse leão sai para caçar, ele coloca a leoa no trono, ou seja, quem governa ali não é outro leão do bando, mas quem governa ali é a leoa, é aquela que está junto com ele, que está aliançado com ele. Quando ele volta, não há disputa pelo trono. Assim, nós fazemos a correlação com o mundo espiritual. O leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, Yeshua, foi ao céu e deixou a leoa, que é a igreja. A igreja está no trono e quando o leão voltar, ele, Yeshua, o leão da montanha, vai tomar o seu lugar, que é devido, que é de direito. E esse leão, ele caminha e conquista.
esse é o modelo que nós precisamos ter, esse é o modelo que nós precisamos ser. Nós precisamos ser esse tipo de leão da montanha que, como você está vendo na tela, é estratégico, inteligente, rápido, é pontual, ele tem um foco em proteger a família, ele não desperdiça caça, ele tem uma aliança com uma pessoa, ele é trabalhador, ele deixa quem é de direito no governo, que é a leoa. E nós, como leoas de Cristo, como igreja, nós estamos aqui na terra governando o reino que ele mesmo já estabeleceu quando esteve aqui na terra. O próximo slide, eu quero falar para você o que é a unção, quais são as características, o que é a unção do leão, o que ser um leão da montanha traz consigo. A primeira coisa que esta unção revela sobre nós é uma administração de sucesso. Ou seja, a unção do leão faz com que você tenha uma boa administração do tempo que Deus te deu, da sua juventude, da tua força. A Bíblia diz que o jovem tem força. Uma boa administração dos teus recursos, tudo aquilo que Deus colocou na tua mão, é aquilo que Deus deseja que você administre de forma correta, não é desperdiçar as coisas, né? Ou seja, tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, você terá uma boa administração, você intercessor que está debaixo desta unção de Gadita, dessa unção do leão. A unção do leão faz você reconhecer o valor do que é trabalhar em equipe, ou seja, um líder verdadeiro, ele levanta outros leõezinhos, né? Um líder levanta outros. Um líder gadita, ele prepara leõezinhos para que tenham a mesma face, o mesmo rosto de leões. A unção também, ela te dá estratégia para consolidar, ou seja, determinar, colocar raiz naquilo que você recebeu. De que forma? Com inteligência, sabedoria, sem que haja desperdício de qualquer uma das coisas que você recebeu de Deus. A unção também do leão faz você correr mais rápido na visão do que outros por causa do nível de fome. Ou seja, esse leão, o leão da montanha, ele não caça apenas por caçar, ele caça por causa da fome. E fome aqui nós falamos de Amós capítulo 8, verso 11, essa palavra diz assim: eis que vem dias em que o Senhor Deus enviará fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Essa palavra, ele enviará fome na face da terra, ela está dizendo exatamente da presença de Deus, ou seja, um leão da montanha, um leão gadita, um gadita intercessor, ele tem fome pela presença, ele tem pela presença de Deus, ele tem sede da presença de Deus, e este nível faz a gente ter vontade de conquistar, de estabelecer mais e mais territórios espirituais que Deus nos deu para governo. Então a minha pergunta para você, intercessor, é: qual é o tamanho do seu apetite? Você tem fome por vidas, fome para a unção aumentar, fome por multiplicação de tudo aquilo que Deus te deu. Você tem fome em ser próspero para abençoar todo e qualquer lugar onde Deus te colocar. Você tem fome em ter uma vida conjugal feliz. Você tem fome em ser uma pessoa que tem nobreza na sua vida. Esta é a fome de ouvir a palavra de Deus, a fome de estabelecer o governo de Deus por onde quer que você esteja. Esta fome pela unção do leão faz você estabelecer todo um princípio territorial e aí você conquistar grandes coisas. Outra coisa que a unção do leão traz consigo aí no próximo slide é guerra territorial. Ou seja, essa unção carrega junto de si uma força espiritual para que você não entregue o território que Deus te deu por herança. Aquilo que Deus te colocou como
terra de governo emocional, espiritual, matrimonial, financeira. Isso que Deus colocou sobre você. Um leão intercessor não abre mão, porque esse leão intercessor, este intercessor gadita, ele não abre mão do seu território. Há uma guerra espiritual por causa desse território, e a unção é que gera isso. Cada leão, conforme a sua habilidade humana e a sua unção e a sua destreza, tem um território conquistado. Deus te deu esta unção para você conquistar territórios. Nós somos filhos do leão, e a nossa geografia, e sobre a nossa geografia, aliás, nós temos autoridade e liderança. Aonde Deus te colocou geograficamente, você tem autoridade e liderança sobre isso. Governe sua geografia, porque você tem a unção do leão. Vou repetir para você: governe sua geografia, porque você tem a unção do leão. Aleluia! Seja o melhor aonde você estiver, na escola, no curso que você faz, na faculdade, no teu emprego, na tua igreja. Não seja o melhor para competir, mas seja o melhor para conquistar o território aonde Deus te colocou, aonde Deus te deu. Sonhe alto. Isso é muito importante. Sonhe alto, porque ali está a tua terra de governo. Seja um referencial de prosperidade, tanto material como espiritual, um referencial de vida com Deus, de pessoa que tem uma vida com Deus. Você é Ben Gurion, ou seja, você é um filho do leão, que tem a ousadia para conquistar territórios. Esta unção estabelece autoridade sobre toda a sua terra de governo, ou seja, nós estamos aqui gerando sobre nós uma unção de conquista, uma unção para governar, estabelecer, consolidar tudo aquilo que Deus nos deu como herança. Outra coisa que a unção do leão gera, como está aí no próximo slide, ela gera aliança com a visão para você ter conquista. Olha só, cada leão no mínimo tem 10 leões debaixo do seu comando. Nós estamos falando do leão da floresta, aliás, da montanha. Cada leão tem no mínimo 10 leões debaixo do seu comando. Isso ajuda a demarcar território. O leão-chefe de 10 leões e seus discípulos determinam o controle do território, demarcando esse território. Nós temos que ser um bando, entre aspas, um bando de leões que obedecem à voz de comando de um discipulador, de um apóstolo, de um pastor, e que também tenhamos voz de comando para governo dos nossos discípulos, para conquistar as terras, para conquistar os territórios que Deus deu. Então, aqui, você que está debaixo da minha cobertura, eu sou um leão gadita, intercessor, e estou liberando a unção neste momento sobre você que deseja ser um leão de comando também, um leão, um discípulo, um filho do leão, e nós juntos, nós conquistaremos, nós demarcaremos e nós teremos uma voz de comando do leão maior, do chefe de todos os chefes, do dono da unção maior, que é Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor, e nós juntos estabeleceremos uma voz de comando vindo do Pai para o apóstolo, do apóstolo para os pastores, dos pastores para os líderes, dos líderes para os discípulos, dos discípulos para aqueles que ainda virão, e assim nós estabeleceremos uma terra governada debaixo da unção de conquista, debaixo da unção do leão. Esta é o verdadeiro objetivo de Deus nesta aula, é você aprender que você não luta sozinho. Para isso, Deus tem colocado outros filhos de leão para conquistar junto com você, e eu quero que você seja um filho do leão junto comigo, e que nós tenhamos aí debaixo do nosso comando territorial, emocional, estabelecido também ministerialmente, para que nós governemos o reino de Deus, que Deus já colocou, que Deus já
deixou preparado aqui para que nós estabelecermos mais ainda. Outra coisa que a unção do leão traz no próximo slide é ampliação do território. Esta unção também nos dá essa ampliação do território. Olha só, leia comigo o slide. Diante do rugido do leão-chefe, o território é ampliado, ou seja, o rugido é a voz profética. O rugido é aquilo que Deus já disse no mundo espiritual que vai traduzir no mundo físico. Então, diante do rugido de Deus, através da tua palavra, nós vamos ampliar o nosso território. Ele ruge, o leão ruge, para avisar que é tempo de ampliar o território. É por isso que nós estamos rugindo profeticamente as nossas bênçãos. Nós estamos rugindo e declarando que o território onde nós conquistamos, seja físico, emocional, espiritual, esse território é um território abençoado e um território de prosperidade sobre nós. Nós temos que entender que o rugido do leão da tribo de Judá está sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça, e é tempo de ampliação dos territórios. É tempo de você viver um novo tempo, porque esta é a vontade de Deus. Não se acomode. A unção do leão trará conquistas. Olha só, a unção do leão trará conquistas a cada 3 meses. Recebe essa profecia? Recebe essa profecia. Deus quer ampliar o seu território dentro de 3 meses. A unção do leão é ampliar sempre o espaço da sua tenda. Esse é o objetivo da unção do gadita, de você que é um intercessor, e ampliação do espaço. Que espaço que nós estamos falando? Que terra que nós estamos falando? O próximo slide eu mostro isso para você. Ampliação de que território? Ampliação da sua vida espiritual, ampliação da sua vida afetiva, ou seja, um amadurecimento de todas as coisas, a sua vida financeira e material, ou seja, um tempo de prosperidade, um tempo de prosperidade. Não é apenas um tempo de riqueza, de prosperidade. A sua vida acadêmica, ou seja, a sua vida social também. Ou seja, aliás, outra coisa, a sua célula é um tempo de ampliação aí dos seus negócios, dos seus discípulos, da sua empresa. É um tempo de ampliação. Em 3 meses, novos territórios são conquistados. De 3 em 3 meses nascem novos leãozinhos. Com isso, o leão-chefe precisa de mais espaço para ampliar o seu território. Em um ano, o leão da montanha precisa ampliar pelo menos 2 vezes mais o seu território, ou seja, recebe isso como profecia, recebe essa palavra. Em um ano, 2 vezes mais o seu território será ampliado por causa dessa unção de gadita, por causa dessa capa intercessória que eu estou liberando sobre você hoje, e quero que você saiba administrar, ativar e impartir isso dentro de você, porque é muito importante. Finalizando essa aula, eu quero falar agora sobre o rugido do leão. O próximo slide eu falo sobre isso, está na tela assim. O rugido do leão é 8 vezes mais forte que os sons da natureza. Olha só como é a voz de Deus, 8 vezes mais forte. Vamos fazer uma analogia, tá? O rugido do leão, recebe isso como profecia, paralisa o adversário. Por um segundo, a natureza toda para receber o comando do rei dos animais. Ou seja, tudo à sua volta vai parar para estabelecer a voz de comando que você liberar, que você falar em intercessão, em adoração. O rugido abre portas espirituais. O que é o rugido nesse caso? O louvor abre portas, o louvor abre caminhos, o louvor, assim como você sabe na palavra, ele prepara o caminho para as guerras. O rugido também denuncia o que está para acontecer. Ele avisa, olha, está acontecendo isso, e alerta e profetiza
se há perigo, se há pessoas estranhas na montanha, se há pessoas querendo usurpar aquilo que Deus te deu, e revela tudo que precisa ser revelado. O rugido faz. E o rugido também determina novas fases e um novo tempo. Que o rugido do leão determine isso na tua vida a partir de agora, que você saiba ouvir o que Deus está falando para você. Finalizando esta aula, eu quero dizer para você: você é filho do leão. E não é de qualquer leão, você é filho do leão de Judá. Deus te chamou para ser um leão da montanha. Lembra lá do leão da montanha? Estratégico, monogâmico, tem aliança, ele não desperdiça, ele é ágil, ele não é frágil, ele não é preguiçoso. Lembra do leão da montanha? Você é um leão da montanha, você foi chamado para ser esse leão da montanha. Você tem um DNA. Qual é o seu DNA? Qual é o DNA desse leão? Um DNA de coragem, um DNA de conquista, um DNA que traz velocidade para ampliar tudo aquilo que Deus colocou na tua mão. Este DNA é revelado através da unção para administrar, da unção para ampliar território, ou seja, através das estratégias que Deus vai te dar, a unção de trabalhar em equipe. O mais importante, trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe é gerar filhos, é gerar outros leões, é gerar pessoas, é gerar vidas. Esse é o objetivo de toda e qualquer igreja, é gerar vidas. E eu termino com Isaías, capítulo de número 60, verso de número 22, que diz assim: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo, o fará prontamente. Ou seja, você, intercessor gadita, que se sente pequeno, você será como 1000. Você será um gadita. Você será aquele que tem rosto de leão e a destreza, a ligeireza de uma corça sobre os montes. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a unção do Eterno seja sobre tua vida, e vamos juntos, sempre lembrando, você é um leão da montanha, você é um intercessor gadita, você é um gadita intercessor. É isso aí, essa foi mais uma aula aqui da Escola Apostólica e Profética INENE. Eu sou o apóstolo Miqueias Castrezi e quero abençoar você gratuitamente com estas aulas disponíveis aqui na internet. Aonde você estiver, curta e compartilha este vídeo, chame mais pessoas para experimentar da revelação apostólica, profética que há sobre a igreja de Yeshua nesse tempo. Eu quero convidar você a nos ajudar e a contribuir para que todas essas aulas, todas essas informações que é tão preciosa, chegue a mais pessoas. Você pode, como está vendo na tela, contribuir conosco com uma oferta missionária. É muito importante a gente entender que Deus nos chamou para investir no reino de Deus. E nós estamos fazendo isso, estamos ativando, impartindo e deixando aqui coisas preciosas para que a igreja possa fluir mais e mais debaixo do poder de Deus. Abençoa-nos e deixe-nos continuar aqui promovendo a expansão do reino de Deus. Shalom de Cristo para você. Eu sou o apóstolo Miqueias Castrezi e quero deixar aqui mais uma aula para você. Deus te abençoe em nome de Jesus, que o Eterno seja sempre e sempre o teu foco em toda a sua vida. Shalom de Cristo para você.